Com 8, 9 anos, eu já tinha montado uma barraquinha de vender gibi usado na porta da loja. E aí eu fui aprender a fazer animação de festas infantis. Então, essa foi minha primeira atividade empresarial. Eu abri uma adega também. Começou a ficar difícil para a adega, só que aí tinha um pão de açúcar na rua da minha casa e esse pão de açúcar fechou. Aí montando um mercadinho, já que tinha fechado o pão de açúcar, e assim eu comecei a fazer uma mercearia. Era super pequena, mas tinha um movimento interessante. E assim nasceu o Atacado, isso aí foi em 91. O Atacado nasceu exatamente desse jeito. Uma relação informal com o vendedor da Brahma. De 15 milhões de faturamento em outubro, em janeiro a gente faturou 2. Então, se já estava ruim antes, eu vi assim uma empresa virar pó em 90 dias. Quem passa por uma das 90 gigantescas lojas da rede de Pet Shop Pets nem imagina como foi a trajetória do Sérgio Zimmermann até construí-las. Antes de desenvolver essa rede, que faturou 920 milhões de reais só em 2018, o Sérgio montou uma empresa de animação de festas infantis. Depois teve uma adega, que evoluiu para um mercado e para uma rede atacadista, e depois ele quebrou. Hoje, a gente vai conhecer todas essas histórias e, principalmente, o que é que o Sérgio aprendeu para não quebrar de novo. Este é o Do Zero ao Topo, um podcast que conta a história dos empreendedores e empresários por trás das maiores empresas do país. Eu costumo dizer que já nasci no comércio. Porque a casa que eu nasci tinha quarto, cozinha e loja. No lugar da sala, meu pai tinha derrubado a sala e feito uma loja no bairro do Brás, na Rua Milha, uma confecção de roupas infantis. Então, desde que eu me conheço por gente, eu respiro o comércio, né? Então, temas como vendedores, ele vendia para outras lojas da periferia, então vendedores, comissão. Eu até brinco a história de quando alguém entrava com terno e gravata na loja, já dava aquele frio que a gente sabia que era fiscal, né? Então, o cliente nunca entra assim, pelo menos no bairro do Brás. E você cresceu nesse ambiente, você ajudava o seu pai nas vendas? Tinha alguma vocação ali? Saía da escola, ia para a loja, ficava lá? Como é que era essa infância aí, essa relação? Chegava a ajudar na loja? Com 8, 9 anos, eu já tinha montado uma barraquinha de vender gibi usado na porta da loja. Eu lembro que nas férias do 4º ano primário, devia ter 10 anos de idade, eu pedi para o meu pai... meu pai pediu para mim para que eu ajudasse na loja e eu falei para ele, tá bom, mas eu queria poder comprar e vender produtos aqui na loja, você me empresta um dinheiro e eu saio para comprar produtos que não tem aqui na loja para vender aqui, o que eu ganhar é meu. Aí ele concordou e eu saí sozinho na Rua Maria Marcolina, Oriente, procurando o que eu achava que tinha que comprar. Comprei esses produtos, pus na loja para vender, deu super certo e eu sei que um mês que eu trabalhei lá, eu ganhei o salário de um funcionário que demoraria 1 ano para ganhar, com 10 anos de idade. E aí isso foi evoluindo com você ao passar durante a adolescência, a juventude? Ou o que você fez depois da escola? Como é que foi essa trajetória inicial aí? Então, eu via o meu pai mexer com confecção de roupas infantis e vender para outros lojistas, mas ao mesmo tempo eu via ele ficar muito... nervoso, porque o pessoal assinava vale e aí não pagava e ele tinha que pagar o fornecedor, então eles sempre passava aperto porque o outro não pagava ele, mas ele tinha que pagar. E eu meio tomei uma decisão na adolescência, assim, eu falei, eu não quero essa história de comércio para mim, porque é muita encheção, muita preocupação e você às vezes não pode cumprir o que você promete porque o outro não cumpre com você. E aí eu falei, eu não quero nada disso, eu vou fazer outra coisa. E aí com 14 anos eu decidi entrar na Escola Técnica Federal de São Paulo para seguir a carreira de
engenharia civil. Então eu entrei fazendo curso de edificações. Adorei o curso de edificações. Aí quando terminou, eu fiz o estágio para concluir o curso, que foi na Rede Ferroviária Federal. Foi o único emprego de carteira assinada que eu tive. Fiquei 1 ano nesse estágio e quando terminou o estágio eu fui procurar emprego, né, em construtoras. E quando eu fazia os testes técnicos para trabalhar como técnico em edificações, eu ia muito bem, porque o curso da Federal foi excepcionalmente bom, eu tinha muita facilidade de fazer o teste. Mas aí depois eu sempre passava para a próxima fase, que era o teste psicotécnico. E curiosamente eu nunca passei do teste psicotécnico, eu nunca fui chamado para uma entrevista depois do psicotécnico, que era aquela história de desenhar uma árvore, desenhar não sei o que. Aquilo lá eu sempre fui provavelmente reprovado nesses testes. E isso era em que ano, mais ou menos? Isso foi em 1984. Em 84. Em 84. E ficou um tempo procurando emprego? Fiquei procurando emprego e naquela época eu namorava, a minha namorada que era da escola também, ela fazia animação de festas infantis. Um dia qualquer, no meio desse caminho, ela foi fazer uma festa em São Bernardo do Campo e o motorista que ia levá-la para a festa não foi. E o dono desse buffet perguntou se eu não poderia levá-la. Aí eu falei, tá bom, eu não tenho nada pra fazer, pelo menos eu fico junto com minha namorada. Aí eu levei, e aí eu vi ela fazer a festa sozinha, eu vi que ela animou pra caramba as pessoas. E trazendo pra dinheiro presente, é como se ela tivesse ganho $10 pra fazer a festa, só que eu cobrei da mulher $100 pela festa, que é o que a empresa brava. Falei, caramba, o dono da festa paga R$400, 500, como se fosse hoje que vai R$500, e quem faz a festa ganha R$50. Fiquei com aquilo na cabeça. Aí quando eu tava terminando o estágio, eu tive um problema de um Fusquinha que eu tinha, que era o único patrimônio que eu tinha, foi roubado. E aí veio o cheque da Porto Seguro. Aí essa falta de perspectiva do emprego, junto com essa história de ela ganhar 50 e cobrar 500, eu fiz uma proposta para ela. Ao invés de comprar outro carro, eu peguei o cheque e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, com esse cheque, faz uma roupa de palhaço, de Emília para você, faz uma roupa de palhaço para mim, e o resto do dinheiro a gente gasta no Shopping News, que era o jornal do bairro, para fazer anúncio de festa, e vamos nós fazermos as festas ao invés de você trabalhar para um buffet infantil. Ela topou, parou de fazer festa onde ela fazia, e a gente fez exatamente isso. Uma roupa, ela fez uma de Emília, uma de palhacinha para ela, que foi estrelinha, para mim era o palhaço salsicha, e aí eu fui aprender a fazer animação de festas infantis. Então, essa foi minha primeira atividade empresarial, aí já com 18 anos de idade. E essa primeira empresa durou quanto tempo? Como é que foi o desenvolvimento? O desenvolvimento foi assim, a gente começou a fazer as festas, começou a dar certo, as pessoas iam pedindo outras fantasias, a gente começou a ter festa simultânea. Rapidamente eu já parei de fazer festa e comecei a fazer a gestão do negócio e comecei a contratar pessoas para ganhar R$50 e cobrar R$500 de quem contratava. E aí desenvolveu pra caramba. 1 ano depois a gente colocou barraquinhas de cachorro-quente, pipoca, algodão doce e refrigerante. Então entrou a parte de buffet. Mas no total, no período que a gente trabalhou, a gente fez mais de 4.000 festas. Quantos anos aí de festa? Isso aí durou mais ou menos de 85 até 1990. E por que acabou? 5 anos. Acabou porque eu casei muito cedo e é muito cansativo fazer isso, porque você trabalha de segunda a sexta nos bastidores, arrumando festa, e sábado e domingo fazendo a festa. E aí você casado como pai, a gente já começou a sentir o peso de fazer isso. E na verdade, no meio desse processo, eu tive um problema de falta de refrigerante de cerveja, que foi por conta do desabastecimento, por conta de tabelamento de preços, né, que tinha, e o que me obrigou a abrir um CNPJ, uma inscrição, que era totalmente informal. Eu tinha esse negócio de festas, mas não tinha nem empresa aberta. Mas aí, como eu tive que abrir uma empresa para poder comprar bebida, refrigerante, cerveja das companhias fornecedoras, eu abri uma adega também. E essa adega, como
eu já ganhava dinheiro em festa, eu abri com preços muito bons e a adega deu muito certo. Eu comecei a gostar de adega e comecei a largar um pouco a história do buffet infantil e me concentrar na compra e venda de bebidas, tanto refrigerante de cerveja como bebidas alcoólicas. Aí passou a crise de refrigerante de cerveja, aí começou a ficar difícil para a adega, só que aí tinha um Pão de Açúcar na rua da minha casa e esse Pão de Açúcar fechou. Aí já não é mais, é no Brás, mas não é mais na Rua Miller, é na Rua Sampson, que era uma outra rua do bairro. E aí eu falei com meu pai se não dava para destruir a sala lá da casa para fazer um mercadinho, e ele concordou. Então no fim eu repeti a história lá da confecção, só que aí montando um mercadinho, já que tinha fechado o Pão de Açúcar, e assim eu comecei a fazer uma mercearia. Era super pequena, mas tinha um movimento interessante. Só que aí, nesse período, tinha um vendedor da Brahma que me atendia e ele fazia a rota dele na parte da manhã e à tarde ele passava o dia inteiro comigo batendo papo e ajudando a atender os clientes. E ele tinha uma Kombi, bem velhinha lá, a Kombi. E aí eu olhei pra ele e falei, caramba, você tem uma rota que você faz pela Brahma. Eu compro arroz, feijão, óleo, cavalinho, 51, velho barreiro, tudo coisa que os botecos utilizam. Eu falei, por que você não quer fazer uma sociedade comigo, informal? Você vende essas coisas, a gente põe uma margem pequena, eu compro, você vende e entrega com a sua Kombi. E assim nasceu o Atacado, isso aí foi em 91. E o negócio foi crescendo. A gente primeiro alugou um armazém de 300 metros quadrados, depois aumentou para 1.000 metros quadrados, depois foi para 2.000 metros, depois foi para Guarulhos 5.000 metros. Bom, enfim, em 10 anos, de 91 até 2001, esse negócio virou uma empresa que tinha uma sede em Guarulhos com 8.000 metros quadrados para alimentos, mais 5.000 metros quadrados para perfumaria, tinha uma unidade em Santa Bárbara do Oeste que fazia distribuição no interior, tinha uma loja de autosserviço na Marginal Tietê, que fazia o autosserviço de perfumaria, concorria com o Ikezaki. Tinha 600 funcionários, 300 vendedores, sendo 300 vendedores externos e 300 pessoas entre depósito e administração. E era um dos 3 principais atacados de São Paulo, atacados de venda externa de São Paulo. E durante esse processo, 600 funcionários no total, em algum momento você foi fazer um MBA, alguma coisa em gestão, estudar durante esse processo? Ou tudo isso era com um conhecimento que tinha adquirido em casa quando era pequeno? Foi. Quando eu terminei o curso de edificações, eu tomei uma decisão que eu não queria mais estudar. Nem tentei fazer nenhuma faculdade. Eu achei que o curso da Federal foi ótimo e chega de estudar, eu queria trabalhar. E montei todos esses negócios sem ter voltado aos estudos. O negócio ficou grande pra caramba, eu comecei a sentir o peso de uma empresa. Na época, pra você ter ideia, em outubro de 2001, essa empresa chegou a faturar, à época, 15 milhões de reais por mês. Se atualizar por inflação, é como se faturasse 50 milhões por mês hoje, né? Muita coisa. Só que tudo isso aí sem nenhuma... Eu não tinha base de administração, tinha conhecimento, mas não nenhuma base teórica. Sempre tudo que eu tinha feito, eu sempre tinha conseguido superar as crises, as adversidades de tudo que eu tinha feito na minha vida. Eu achava que eu sempre daria um jeito. E quando eu percebi que o negócio estava escapando da mão e que eu estava achando que eu podia dar um jeito, na verdade, cada dia que passava eu estava aprofundando o problema, porque eu estava entrando numa espiral que não tinha jeito. Eu não queria atrasar o fornecedor, então a empresa era estável, mas estava fortemente pagando juros, porque a gente cresceu rápido, então eu descontava todo o fornecimento com o banco. Pagava juros altos. Aí eu peguei justamente em 2001 aquela história do choque lá da crise da ASE, do Fernando Henrique, que a Selic foi de 20% para 45%. Então, eu já estava comprometido com juros, aí veio esse choque dos juros, só que eu não queria deixar de pagar fornecedor. Então, o que eu fazia? Cada vez faturava mais para poder manter as contas em dia. Só que para faturar mais um atacado, você tem que baixar o preço para ganhar as concorrências nas listas. Quando você baixa o preço, a margem cai. Então, o resultado ficava pior. Então, na verdade, eu estava abrindo um rombo e eu comecei a perceber que eu não conseguia mais sair daquilo. E essa empresa
quebrou? Então, quando eu percebi assim que a gente tinha de ativo metade, menos da metade do que a gente tinha de passivo, eu falei, eu vou chamar uma consultoria para ajudar. Aí a consultoria veio e falou assim, o melhor que a gente pode fazer é te indicar para um advogado falencista, porque nesse estágio aqui tinha que ter chamado antes. Agora é difícil reestruturar uma empresa nessa situação. Aí eu fui no advogado falencista, ele perguntou como é que estava o crédito. Falei que o crédito estava impecável, porque a gente não devia nada para ninguém, pagava tudo em dia. Ele falou, então você vai fazer o seguinte, você compra tudo que você puder, compra o máximo que der. Quando você não conseguir comprar mais, porque o mercado vai começar a desconfiar que você está comprando muito, você vem aqui, a gente entra com pedido de concordata, aí você tem 2 anos para reestruturar o seu negócio. Ele falou, é desse jeito que funciona. Você vai ficar supercapitalizado e em 2 anos você reestrutura a empresa. Eu falei, tá bom, obrigado. E eu saí dessa reunião pensando, tecnicamente ele está certo. Só que tudo que eu aprendi com meu pai, eu não tenho coragem de comprar de um fornecedor uma carga de leite moça, sabendo que eu vou pedir concordata e vou pagar em 2 anos essa carga. Aí eu fiz justamente o contrário do que ele tinha sugerido para eu fazer. Eu suspendi as compras no final de outubro de 2001, convoquei uma reunião com os fornecedores e eu fiz a minha moda lá, um plano de recuperação que previa que eu só precisava de 15 dias a mais de prazo, de todo o estoque da dívida, né, e das novas compras, durante um prazo de 2 anos. Na verdade era durante 1 ano 15 dias, o segundo ano 7 dias a mais, e a partir do terceiro ano voltava o prazo normal. E eu achei que o atestado de idoneidade seria ter suspendido a compra. Então eu poderia falar, porque se tivesse alguma má fé no que eu estava dizendo, não teria sentido eu ter suspendido voluntariamente o processo de compra. E aí eu reuni o pessoal num hotel em Guarulhos, contei toda essa história, mostrei os dados do balanço, mostrei qual era o plano de recuperação, etc. O pessoal ficou perplexo, surpreso, porque obviamente eu não estava nem atrasado com eles, então eles nunca esperavam que eu fosse apresentar dados tão negativos sobre a empresa. E aí ficou um clima de vamos ver o que acontece. E suspenderam o meu fornecimento, sem eu estar devendo nada, para ver o que ia acontecer. Com 300 vendedores na rua e sem ter feito compras no final do mês, em 1, 2 semanas começou a faltar produto. O pessoal começou a tirar pedido de sabão em pau Omo, Leite Ninho, Nescau, e não tinha para entregar. E aí começou a ter um boato na rua que a gente ia quebrar, porque o fornecedor não estava entregando. O boato retroalimentou a indústria, que falou, tá vendo? Não dá para fornecer porque tá todo mundo falando que ele vai quebrar. E aí em 3 meses eu quebrei. De 15 milhões de faturamento em outubro, em janeiro a gente faturou 2. Nossa. Então, se já estava ruim antes, eu vi assim uma empresa virar pó em 90 dias. E aí houve um sentimento de não vou ser mais empresário? Claro que o sentimento de você sentir o mundo cair na sua cabeça é muito esquisito, é muito ruim. Mas eu procurei me controlar para que eu não focasse nessas adversidades. Porque na verdade, acho que quando uma pessoa vai à falência, quando tem uma empresa que vai à falência, tem gente até que comete suicídio, fica deprimido. Só que se a pessoa não se mata, às vezes ela fica amargurada, né? E ela fica por anos falando do passado e culpando todo mundo pelo que aconteceu. E eu procurei fazer um exercício que é mais difícil, mas muito produtivo, que foi o exercício de, ao invés de ir para a janela, procurar culpados pelo que tinha acontecido, eu fui pro espelho e fui entender as minhas responsabilidades do que eu poderia ter feito diferente. E eu tomei uma decisão, eu ia transformar aquela falência num grande processo de aprendizado. Já que eu tinha perdido materialmente, que eu não perdesse intelectualmente aquele processo. E eu comecei a focar que a falência era uma grande chance de aprender muita coisa. Eu fui fazer curso de administração, fiz os 4 anos de administração, me formei. Aí eu fui fazer uma pós na FIA USP, fiz 1 ano e meio de MBA de varejo, depois fiz uma extensão internacional na Europa de varejo e depois uma nos Estados Unidos. E foi muito legal essa junção do conhecimento da academia com conhecimento prático, que é isso que eu falo que eu nasci no comércio. A junção dessas 2 coisas resultou na Pet Center Marginal.
Antes de a gente continuar com a história do Sérgio, eu queria ouvir a sua opinião sobre esse podcast. Se você tem críticas, sugestões ou quer ouvir a história de algum empresário específico, manda um e-mail pra gente. O contato é podcast@infomoney.com.br. A gente abriu uma loja na Marginal Tietê, onde depois que eu abri, as pessoas vinham falando que ali não era ponto para pet shop. Na Marginal não deveria ser aberto uma pet shop. O primeiro domingo que nós funcionamos, não tinha um carro no estacionamento, mas tinha 30 funcionários dentro da loja. Eu lembro que naquele primeiro domingo a gente contratou uns infláveis para os clientes brincarem, os filhos de clientes brincarem no estacionamento, e quem estava brincando era meu filho e meu sobrinho lá. Naquele momento, eu nunca esqueço dessa sensação. Se alguém chegasse com 100 mil reais na mão e falasse assim, toy, vai embora, eu aceitaria na hora. Que eu lembro de ter sentado na muretinha lá, era o primeiro domingo da loja. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Eu gastei o que não tinha para recomeçar aqui, não tem um cliente. Então é uma sensação assim que você capotou o carro, voltou a dirigir e vai capotar de novo, porque não tinha ninguém. Mas aí foi nada como uma noite de sono, né? E aí eu fui para casa, dormi no domingo. Aí na segunda-feira, a loja na época abria das 9 horas da manhã, fechava 9 horas da noite. Aí eu tava chegando 10 para as 9, 5 para as 9, entrando no estacionamento, eu já vi um carro lá dentro. Eu falei, pô, que maravilha, nem abri a loja, já tem cliente. Aí quando eu cheguei mais perto, eu vi que era um carro do Conselho Regional de Medicina Veterinária. E naquele dia a gente estava tomando a primeira multa já do negócio, porque eu não sabia que precisava registrar no CRMV, e a gente foi multado por não ter... Então o começo foi extremamente crítico. E aí eu repeti o que eu lembrei lá da animação de festas infantis. Eu peguei... Eu meio no estilo de tudo ou nada, o resto do dinheiro para fazer propaganda. Aí eu fui pro Liquida Mix, que era o concorrente do Shop Tour, e eu mesmo gravava os comerciais. Que eu gravava era dizendo, vem pra cá, vem passear, vem trazer suas crianças para ver os bichinhos, não sei o quê. E contratei na época o Gilberto Miranda, que tinha um leão, que ele tinha aparecido na Globo, e eu convidava as pessoas para ir tirar foto com... desculpa, o leão não, ele tinha leão, mas eu com tigre, a tigresa, para tirar foto com a tigresa. E aquilo espalhou praticamente pelo estado de São Paulo, que vinha pessoas do interior até a loja para ver um tigre de perto, para tirar foto do lado do tigre. Aí a loja começou a bombar de gente, e aí foi meteórico o crescimento da loja. Em 9 meses ela já estava no break-even, e aí nunca mais saiu do break-even. Nunca mais saiu com essa primeira loja. Break-even, para quem não sabe, só chegou no 0 a 0 ali, quer dizer, tava pagando todas as contas, sossegado, tranquilo para começar a dar lucro ali. Exatamente. Né? Agora, eu preciso perguntar como é que foi que você saiu de um atacado, de vender sabão em pó, chocolate, cerveja, de tudo, para montar um pet shop? Quando eu pensava em recomeçar, a primeira coisa que eu pensava em fazer era uma perfumaria de varejo. Até porque eu já estava no ramo de perfumaria, tinha mais intimidade com isso. Mas aí, conversando com o pessoal da L'Oréal, da Unilever, me desaconselharam por conta de, na Marginal, ser muito veículo e que para ser varejo era melhor ter mais pedestre. Então eu não me animei. Aí eu queria fazer uma mega loja de brinquedos. Aí eu chamei o gerente da Estrela. Aí ele foi lá, ele falou, olha, já tem outras redes com muitas lojas, aqui você vai ter uma loja só, é muito sazonal isso. Eu falei, não acho uma boa ideia você criar uma loja tão grande com um negócio que é tão sazonal como brinquedo. Aí eu tinha um cunhado que fazia shampoo para cachorro no quintal da casa dele. Literalmente isso. Eu nunca tinha entrado numa pet shop. Eu sempre tive cachorro, mas sempre foi minha esposa que cuidou. Eu nunca fiz compra. Aí ele falou, por que você não abre uma pet? Eu falei, não tem o menor sentido abrir uma pet shop. Porque a imagem que eu tinha de pet shop eram lojas de 150 metros. Ali tinha 3 mil metros quadrados. Eu
Falei assim, então não tem, é totalmente fora de senso abrir uma loja de 3 mil metros quadrados para pet shop. Para mim, eu sempre vi o negócio pet como um comércio meio de segunda categoria, muito informal, coisas pequenas. Aí, pela insistência dele, eu chamei o gerente da Pedigree, até meio envergonhado, mostrei assim o prédio, falei, você acha que faz algum sentido uma pet? Aí ele falou, depende, se você estiver pensando em alguma coisa no estilo da Cobase, pode fazer sentido. Eu falei, mas o que é Cobase? Que eu nunca tinha ouvido falar, eles já tinham 16 anos. Aí ele me deu o endereço. Na época a Cobase tinha 3 lojas, uma no CEAGESP, outra na Walmart de Osasco e outra na Giovanni Gronchi no Morumbi. Quando eu conheci essas 3 lojas da Cobase, que eram lojas enormes, eu falei, meu Deus do céu, se cabe 3 lojas na zona sul e oeste de São Paulo, quem mora na zona leste e norte está tendo que atravessar São Paulo inteiro para ir numa loja grande. Então, quando eu conheci a Cobase, eu tomei a decisão assim, ó, é isso que eu vou entrar. Eu não tive dúvida que esse era o negócio para entrar. Só que quando eu comecei a andar pelos corredores da Cobase e ver lá os produtos, me deu desespero, né? Você vê aquele mundo de coleirinha, guia, roupinha, cama. Eu falei, meu Deus do céu, por onde é que eu começo isso aqui? Aí eu tive uma ideia, falei assim, tô sem capital, não tenho know-how. A Cobase já tem 3 lojas grandes, eu vou oferecer para a Cobase para ser franqueado deles, né? Eles entram com o nome, Cobase já entra com o nome, eles dão know-how e eu opero lá, eu ganho uma participação pequena no negócio, para mim tá ótimo. O que eu queria era sustentar minha família com o negócio. Só que eu fui falar com o gerente da loja e eu não consegui passar do gerente porque ele falou que os donos não atendiam esse tipo de assunto. E aí eu falei, ferrou, eu vou ter que aprender. Aí eu fui uns 10 dias consecutivos lá, eu fiquei observando como é que o cliente se comportava na loja, o que a Cobase fazia muito bem feito e o que eles não prestavam atenção. E quando nasceu a Pet Center Marginal foi justamente focando no que eles não prestavam atenção, que era uma maneira de criar alguma coisa que fosse um diferencial em relação a eles. E o que era esse diferencial? Alguns diferenciais. Eles não cadastravam cliente. Eu já tinha experiência que isso era importante, há 16 anos, 17 anos atrás, que era importante cadastrar cliente para dar algum benefício pelo cliente se identificar, para entender o histórico de compra, para manter contato com ele. Eles não tinham atendimento, era totalmente autosserviço. E eu percebi nesses dias que eu ia que muito consumidor ficava procurando ajuda e não encontrava com quem falar. Eu falei, eu vou colocar atendente na loja para não ficar puramente autosserviço, que nem se fosse um supermercado. Eles não vendiam filhotes, eu falei, eu vou focar em filhotes. Serviços eles colocavam como uma coisa fora da loja e terceirizado. Eu falei, eu vou colocar dentro da loja e tudo como funcionário para jogar o holofote em cima de serviços. Eles não faziam propaganda em TV e rapidamente eu tomei a decisão de fazer propaganda na TV. Então, um monte de coisa que eles não faziam, a gente resolveu fazer. Você foi montando um plano de expansão? Então, plano de expansão não. O surgimento da segunda loja é o que eu chamo do vírus do empreendedor, né? Quando eu vi que o negócio deu certo e já começou a dar resultado, por mais que eu tenha montado aquele negócio para sustentar a família, era só esse o objetivo. Aliás, o nome denuncia isso, né? Pet Center Marginal era para estar lá na Marginal. Ninguém dá esse nome pensando em ter uma segunda loja. Mas aí o negócio, aquele mosquitinho do empreendedorismo assim, em 2004, início de 2004 eu já estava vendo mais ponto. Aí foi a segunda, aí foi a terceira, aí eu fui animando, fui vendo. E a loja da Marginal crescendo pra caramba, começou a dar resultados muito bons. E aí eu fui reinvestindo, mas tive uma grande crise familiar nessa época dos investimentos. Quando eu saí da primeira, fui pra segunda, terceira, quarta loja, porque, vamos relembrar a história que eu contei. Eu, de certa maneira, quebrei porque cresci rápido. Uhum. Que começou a ter divergência na família, que eu estava repetindo a mesma coisa. Que eu, de novo, peguei um negócio que estava indo bem e comecei a crescer, que ia tropeçar de novo, né? Então, teve muita divergência interna sobre o que fazer. Eu tinha que vencer não só os problemas do passado, como um problema na família de achar que não tem necessidade. Meio assim, pô, se esse negócio tá bem, pra que você quer mais? Isso aqui não é suficiente pra gente viver bem? Pra que vai se meter a fazer outra coisa? Pra que precisa de mais loja?
E o que você viu que era o seu diferencial no momento é que agora você tinha os estudos ali para fazer esse negócio decolar em relação ao que aconteceu lá atrás? Na época eu estava já do meio para o final do curso e aproveitando muito bem o curso, mas claramente eu sabia que o atacado de alimentos e perfumaria era um negócio de margens muito baixas. E aqui eu estava já falando uma coisa de margens mais gordas, né? Então, o que me move é o desafio de fazer as coisas assim. Eu não consigo ficar bem se está tudo estável. Eu preciso criar uma zona assim de desafio para entender que tem que ser superado aquele desafio. Então, montar as outras lojas foi um processo quase que natural. Agora, mesmo com estudo, mesmo com tudo isso, quando eu cheguei a 27 lojas, que aí já foi em 2013, e aí eu já comecei a perceber que o tamanho já estava ficando 27 lojas, quase 200 milhões de faturamento, eu já comecei a sentir um certo incômodo, porque já começou a ter um nível de endividamento bancário. Eu falei, agora eu não vou repetir o erro. Aí eu, na verdade, desde 2009, eu já estava mantendo contato com fundos de investimento. Falei assim, eu vou me associar com alguém que aporte governança, que aporte recursos financeiros, que ajude na estratégia do negócio, porque eu prefiro ser sócio metade de uma coisa muito sólida do que ficar sozinho e eventualmente tropeçar de novo. Então, daí que veio a história do fundo de private equity no negócio. No final de 2013, eles entraram e hoje eles têm 55% do negócio e eu permaneci com 45%. E aí hoje vocês estão com 88 lojas, é isso? Depende de que dia que foi essa entrevista pro ar, porque cada dia abre mais uma. Mas no momento estamos com 88 Qual lojas. Que é o plano até o fim do ano? É chegar a quantas lojas até o fim de 2019? Esse ano a gente deve abrir mais 22 lojas. Bastante, o plano de expansão é grande. Sim, aí mesmo. A gente deve terminar com 110 lojas, isso. Vocês hoje já, em número de lojas, já são maior que a Cobasi, que é a primeira colocada. Sim. Como é que é essa competição no setor, né? Quer dizer, se surgiu a Cobasi já tinha 3 lojas, mas eles também foram crescendo porque o mercado foi crescendo como um todo, né? Como é que você vê? Tem essa expectativa de eu quero ser a líder em faturamento, em número de lojas, em tudo? Como é que é essa competição? Nosso maior foco é tentar ser a líder na preferência do consumidor. Se vai ser em número de lojas, se vai ser em faturamento, não sei. Mas a gente tem a preocupação de ser a melhor opção para o consumidor. O cliente hoje ele pode comprar pela internet, ele pode comprar e retirar na loja. Quando ele compra pela internet e quer receber em casa, o sistema já está identificando qual a loja mais próxima que tem o produto que ele pediu para sair daquela loja e não centralizado de um CD, o que diminuiu drasticamente o número de dias para o cliente receber. A gente vai investir também num sistema que o cliente pode comprar na loja e pedir para entregar na casa dele. Então, a gente está bem integrado hoje do físico e online. E aí, dentro dessa expansão da Petz, tem algum plano para captar dinheiro no mercado, fazer um IPO, uma abertura de capital da Petz? Como é que são esses planos aí do negócio? Você sabe, sendo da área financeira, que é normal um fundo de private equity, quando ele entra já pensando onde é que é a porta de saída, né? Como é que ele faz para sair. Tem tempo isso, né? Então o fundo está 5 anos e tanto com a gente, e provavelmente ele não fique 10. Então, eu acredito que no 7º, 8º ano de permanência, ele prepare o caminho de saída. Aí o caminho de saída vai ser o que for mais conveniente na ocasião. Hoje a gente enxerga que provavelmente a saída será via IPO. Mas não é a única opção. Se não for via IPO, pode ser que se venda ou para outro fundo ou que se venda a participação para algum estratégico. Quando eu comecei a montar outras lojas, eu achava que não dava para montar como Pet Center Marginal. E a gente criou outro nome que era Bicho Sem Grilos, o nome das lojas de expansão. Bicho? Sem Grilos. Bicho Sem Grilos. Isso. Só que a gente colocou um Buy Pet Center Marginal lá. E aí o que acontecia? O cliente quando ia na loja e o atendente falava que a loja era
do mesmo grupo da Marginal, a gente percebeu que o cliente ficava super satisfeito e falava que a gente tinha que comunicar melhor isso, que não sabia que era a mesma coisa. E é difícil pra caramba trabalhar duas marcas. Aí a gente percebeu que trocar o nome, que não tinha problema nenhum, tá lá no Shopping Dom Pedro em Campinas e se chama Pet Center Marginal. E aí a gente trocou o nome e até melhorou o faturamento quando a gente trocou o nome para Pet Center Marginal. E aí já animados com 20 e tantas lojas, quando a gente foi para Brasília também colocamos Pet Center Marginal. E a loja foi um sucesso. Eu brinco que o congresso deve ter se sentido homenageado, por isso que foi um sucesso. Aí a gente, na época, também foi para Goiânia, também indo muito bem, e fomos para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro as lojas não estavam indo bem. E, estranhamente, assim, São Paulo ia bem, Goiânia ia bem, Brasília ia bem, e no Rio de Janeiro não. Aí um dia a gente encomendou um focus group e eu fui lá ficar atrás do vidro para escutar o que o cliente estava dizendo. Aí, assim, os comentários dos clientes eram: pô, eu não entendo essa empresa, como é que vem aqui pro Rio de Janeiro e coloca o nome de Pet Center Bandido? Porque Pet Center Bandido é Pet Center Bandido. Assim, será que eles não entendem, assim, que Marginal no Rio de Janeiro é bandido? A moderadora lá perguntou para uma senhora: quando a senhora escuta Pet Center Marginal, o que vem à sua mente? Ela falou assim: um cachorro com uma venda nos olhos, uma arma, um punho, pronto para assaltar a gente. Eu falei: meu Deus do céu. Naquele momento que eu escutei essa senhora falar isso, eu mentalmente matei a marca. Eu falei assim: não dá. Se a gente tem um projeto de expansão nacional, eu não posso ter uma marca que provoque esse tipo de reação no cliente. Eu brinco que Pets foi um casamento que a gente casou sem estar apaixonado. Mas a convivência com a marca, a aplicação da marca nas lojas, hoje eu, pelo menos, e um monte de gente lá, é absolutamente apaixonado pela marca. Bom, por hoje é só. Você não quer perder os próximos episódios? Então não esquece de seguir a gente no seu aplicativo preferido. Eu sou Letícia Toledo, responsável pela produção e roteiro desse podcast. A captação de áudio desse episódio foi da Camila Barcelos e a edição do Paulo Vinícius Lima Souza. Até breve!